Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos então à parte 3 da aula 4 da disciplina de inferência causal em epidemiologia. E no vídeo de hoje então nós vamos continuar a nossa discussão sobre ajuste para viés de seleção. Especificamente no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre como fazer esse processo de ajuste criando uma pseudopopulação, de uma forma similar ao que nós fizemos na aula 3 com relação a confundimento. Nós vamos tentar, então, aplicar essa ideia aqui para o contexto de viés de seleção. Bom, para nós entendermos, então, como isso funciona, inicialmente vamos trabalhar com esse exemplo aqui mostrado no slide, que nós também já vimos em vídeos anteriores da aula 4, em que nós temos a nossa variável de exposição, a nossa variável de desfecho, e aqui a nossa variável de dados faltantes, no caso aqui, em função de perda por acompanhamento em um estudo longitudinal, representado aqui pela variável P, com essa caixa na volta dela, indicando então que todas as análises estão sendo ajustadas para essa variável, no sentido de que, em função de perdas por acompanhamento, análises de dados completos vão ser realizadas em apenas um dos extratos dessa variável P, especificamente o extrato P igual a 0. Bom, nós vimos então no vídeo anterior da aula 4, que como nós medimos essa variável z, que é uma variável não collider, presente nesse caminho não causal, aberto em função do ajuste para a variável p, no caso aqui um ajuste implícito, nós atingimos o pressuposto de permutabilidade condicional. Permutabilidade marginal não é atingido em função da existência desse caminho não causal aberto x, z, l, p, m, f, y. Porém, como nós medimos a variável z, essa variável pode ser então incluída como uma variável de ajuste e, portanto, nós concluímos que o pressuposto de permutabilidade condicional é atingido. Então a gente utiliza a variável z como variável de ajuste para então testar a associação entre x e y, tentando estimar um efeito causal de x sobre y. Qual é a pergunta que eu queria fazer agora para você, gente? Qual vai ser a interpretação desse efeito causal de x sobre y que nós vamos estimar ao ajustar para z nessa situação aqui do slide? Seria o efeito causal médio em toda a amostra? Lembrando que a amostra toda inclui todos os indivíduos na linha de base do estudo, incluindo os que foram perdidos e os que não foram perdidos? Ou vai ser o efeito causal médio apenas entre os que não foram perdidos, ou seja, no grupo P igual a 0 e, portanto, um efeito causal médio condicional. Se vocês não lembram, gente, o que é um efeito causal médio condicional, é simplesmente o efeito causal médio não para a amostra inteira, mas sim para um subgrupo dessa amostra. Nós discutimos isso com mais ênfase na aula 1 dessa disciplina. Bom, eu espero que fique claro, óbvio para a gente que como a gente está fazendo uma análise de dados completos, só vai entrar na nossa análise aquelas pessoas que não foram perdidas, porque a gente só mediu o desfecho nessas pessoas. E, portanto, qualquer efeito causal que nós viemos a estimar olhando apenas entre as pessoas que não foram perdidas, vai ser no máximo um efeito causal condicional, um efeito causal restrito ao subgrupo de pessoas que não foram perdidas e não à amostra inteira, porque essa amostra inteira inclui também indivíduos que foram perdidos. Num primeiro momento, nós poderíamos pensar, pessoal, que esse efeito causal médio condicional não é ou nunca vai ser o efeito causal que nós estamos interessados em estimar. Mas, na verdade, isso não é o caso. É possível que esse efeito causal médio condicional, ou seja, num extrato específico da população, seja o efeito causal que nós temos interesse. Nós vimos um exemplo disso, por exemplo, em um dos exemplos que nós trabalhamos ao longo dos vídeos dessa aula, em que a pergunta de pesquisa era o efeito da atividade física sobre hipertensão, mas apenas entre não usuários de medicamentos antihipertensivos. Então, nessa situação aqui, nós não queremos estimar o efeito causal da atividade física para toda a amostra, mas sim em um extrato específico dessa amostra e, portanto, nós queremos estimar um efeito causal médio condicional. Mas
Na situação em que o viés de seleção ele ocorre devido a dados faltantes, como no DAG no slide anterior, no caso aqui perdas por acompanhamento ou porque a pessoa não respondeu o questionário, alguma coisa assim, a gente vai estar interessado no efeito causal médio condicional, ou seja, no efeito causal médio apenas entre os indivíduos com dados completos, ou a gente vai estar interessado no efeito causal médio para toda a amostra, ou seja, caso não tivesse havido nenhum tipo de dado faltante, caso nós tivéssemos informações para toda a amostra. Bom, em geral, né, pessoal, nós vamos estar interessados em estimar o efeito causal médio em toda a amostra, nesse tipo de situação. Por quê? Bom, qual vai ser a nossa motivação científica para querer estudar o efeito causal médio apenas entre os indivíduos que tiveram dados completos? Dificilmente, né, a nossa pergunta de pesquisa vai envolver essa estratificação. Afinal, essa estratificação está acontecendo de forma involuntária, em função ou de perdas por acompanhamento, no caso do exemplo do slide anterior, ou por causa de não resposta, ou por causa de alguma outra fonte de dados faltantes, que aconteceram não porque o pesquisador desejou que assim fosse, mas por uma questão de que essas perdas por acompanhamento, não resposta, acabam acontecendo em estudos epidemiológicos reais. Agora, pessoal, eu queria que a gente parasse de pensar um pouquinho sobre viés de seleção e relembrasse, né, como que nós trabalhamos com confundimento lá na aula 3. Eu quero fazer isso, então, para que depois a gente possa fazer um paralelo entre o processo utilizado para ajuste para confundimento e o processo utilizado para ajuste para viés de seleção. Bom, relembrando então, quando nós assumimos que permutabilidade condicional é válida, isso permitiu, no contexto de confundimento, concluir que expostos e não expostos são comparáveis dentro dos estratos dos confundidores. E em função dessa comparabilidade, nós podemos então extrapolar a prevalência ou média do desfecho observada nos expostos para os não expostos, ou seja, a prevalência do desfecho observada nos expostos é a prevalência que teria sido observada nos não expostos, caso os não expostos tivessem sido expostos. E de forma similar, a prevalência do desfecho observada entre os não expostos seria a prevalência que teria sido observada entre os expostos, caso os expostos tivessem sido não expostos. Ou seja, a gente consegue extrapolar o resultado de um grupo para o outro em função dessa permutabilidade, como nós já discutimos em detalhe nas aulas anteriores. E no caso do confundimento, quando a gente pensa em permutabilidade condicional com relação a confundimento, a gente está pensando na ausência de caminhos backdoor abertos entre x e y, existentes, né, que existem devido a causas comuns entre essas variáveis. Bom, pessoal, vamos tentar então aplicar, né, traduzir essa lógica que nós já aprendemos sobre confundimento aqui para o contexto de viés de seleção. Bom, nós queremos então pensar sobre a nossa variável P, né, que é a nossa variável que indica se o indivíduo teve ou não teve dados completos. No nosso exemplo, se o indivíduo foi ou não foi perdido por acompanhamento. E nós vamos ter então dois grupos para essa variável. O grupo P igual a 0, que são os indivíduos com dados completos, e o grupo P igual a 1, que são os indivíduos com dados faltantes. Então, nós temos aqui uma variável P, que é uma variável dicotômica. E nós vamos estar pensando, então, sobre permutabilidade no contexto de viés de seleção, não mais com relação à variável x, mas com relação à variável P. E por que isso? Porque quando nós pensamos em viés de seleção, nós estamos pensando se os indivíduos com e sem dados faltantes são comparáveis ou não. Ou seja, pensando então sobre permutabilidade condicional, a gente vai estar pensando sobre esse conceito, sobre esse pressuposto de permutabilidade condicional, como se a variável P fosse a nossa exposição. Ou seja, a gente vai estar tentando entender e tentando concluir com base nos nossos DAGs se os grupos P igual a 0 e P igual a 1, que são os dois estratos possíveis da variável P, se esses grupos são comparáveis dentro de estratos de
confundidores. Tá? Eu coloquei confundidores aqui entre aspas, porque eu estou me referindo a essa expressão de uma forma informal. Quando eu falo aqui confundidores, entre aspas, num contexto de viés de seleção, eu estou me referindo a variáveis cujo ajuste bloqueia caminhos entre P e Y. Um confundidor, propriamente dito, sem aspas, né, é uma variável cujo ajuste bloqueia caminhos backdoor entre X e Y. Então, eu estou trazendo aqui confundidores, entre aspas, para fazer esse paralelo entre viés de seleção e confundimento. Então, aqui a gente poderia dizer que esses confundidores, entre aspas, aqui no contexto de viés de seleção, então, são variáveis cujo ajuste bloqueia caminhos entre P e Y. E por que a gente está interessado em bloquear caminhos entre P e Y? Porque nós estamos pensando sobre permutabilidade com relação à variável P. E por que então que nós estamos pensando em permutabilidade com relação à variável P? Porque se nós conseguirmos chegar numa situação em que os grupos P igual a 0 e P igual a 1 são comparáveis, nós vamos poder fazer uma extrapolação similar à extrapolação que nós fizemos dos expostos para os não expostos e vice-versa. Aqui no caso, presumindo permutabilidade condicional com relação à variável P, ou seja, presumindo que os grupos com e sem dados faltantes são comparáveis, eu posso extrapolar aquilo que eu observei no grupo de indivíduos que teve dados completos para o grupo de indivíduos que não foi acompanhado ou que não respondeu o questionário, enfim, que teve dados faltantes. Então, esse é o motivo pelo qual nós estamos pensando sobre permutabilidade com relação à variável P. Caso seja possível atingir permutabilidade condicional com relação a essa variável, nós estaremos, então, numa situação em que nós podemos extrapolar os resultados observados para o grupo P igual a 0 para o que teria sido observado no grupo P igual a 1. Como o grupo P igual a 0 é observado e nós conseguimos preencher a falta de informação para o grupo P igual a 1 através dessa extrapolação, então nós vamos ter os resultados para a amostra inteira. Então é esse o objetivo final de nós estarmos avaliando permutabilidade, seja ela marginal ou condicional, com relação à variável P. Bom, fazendo então um paralelo, tá, entre confundimento e viés de seleção. Quando nós fizemos então a correção para confundimento através de ponderação, o que nós fizemos lá na aula 3? Nós simulamos dois parâmetros. Uma situação em que toda a população foi não exposta e uma situação em que toda a população foi exposta. E nós então combinamos essas duas populações hipotéticas, gerando a nossa pseudopopulação. E nessa pseudopopulação não havia confundimento. Para a correção então para viés de seleção através de ponderação, bom, de forma conceitual, né, nós poderíamos conceber dois parâmetros análogos. A população, caso toda ela tivesse dados completos, e a população, caso toda ela tivesse dados faltantes, né? Ou caso ninguém tivesse dados completos. Por exemplo, a população, caso todos tivessem sido acompanhados, e a população, caso ninguém tivesse sido acompanhado, no caso de um estudo longitudinal. Bom, a gente pode conceber, né, esses dois parâmetros, essas duas situações. Mas a gente está interessado nessas duas situações ou a gente está interessado só em uma delas? Pensem um pouco antes de prosseguir no vídeo. Bom, pessoal, é lógico, né, que nós só estamos interessados na situação em que todos foram acompanhados, né? A gente não está tentando eliminar viés de seleção, então para que a gente vai tentar chegar numa situação em que todo mundo foi perdido, ou que ninguém respondeu um questionário, ou que todo mundo teve dado faltante de uma forma mais geral? Não, isso não faz nem sentido. O que a gente tem interesse é estudar a situação em que todos foram acompanhados, em que todos tiveram dados completos. A gente está tentando eliminar viés de seleção.
Vamos então pensar um pouco mais sobre isso aqui nesse exemplo, tá? Vamos pensar então que perdas por acompanhamento são a única fonte de dados incompletos, certo? Bom, então nesse caso, nós teríamos duas populações hipotéticas. Uma situação em que todos foram acompanhados e uma situação em que ninguém foi acompanhado. Então a gente é muito, lógico, é intuitivo, que a situação em que ninguém foi acompanhado, a gente não tem nenhum interesse, nessa situação. A gente só tem interesse na situação em simular, a situação em que todos foram acompanhados. Lógico que essa é uma situação contrafactual, afinal ocorreram, perdas por acompanhamento. Mas é a situação que nós então vamos tentar chegar através de ponderação. E além de nós não termos interesse conceitual sobre essa população em que todos foram perdidos por acompanhamento, a gente nem conseguiria calcular essa situação. Pensem comigo, pessoal. Na situação em que todos foram acompanhados, o que a gente faz? A gente extrapola os dados do grupo acompanhado para o que teria sido observado no grupo que foi perdido, caso o grupo que foi perdido não tivesse sido perdido. Essa é a extrapolação que a gente faz para preencher a falta de informação que nós temos sobre os indivíduos que foram perdidos, e nós podemos fazer essa extrapolação com base no pressuposto de permutabilidade condicional com relação à variável P. Mas e no caso do contrário, da situação em que todos tivessem sido perdidos? Nós teríamos então que fazer a extrapolação do grupo com dados faltantes para o grupo sem dados faltantes. Mas nós não temos nenhuma informação para o grupo com dados faltantes. Então como é que nós vamos fazer essa extrapolação? Não tem dado o qual a gente possa extrapolar. Então, além de nós não termos um interesse científico nessa situação em que todos tiveram dados faltantes, nós também nem conseguiríamos calcular essa situação justamente em função de que nós não temos informação para esse subgrupo da população. Então, fazendo aqui mais um paralelo entre confundimento e viés de seleção. Para o ajuste para confundimento através de ponderação, quais foram as etapas que nós realizamos? Nós criamos uma população hipotética onde ninguém foi exposto, criamos uma segunda população hipotética onde todos foram expostos, juntamos as duas populações para criar então a nossa pseudopopulação, que tinha um tamanho amostral 2 vezes maior do que a nossa amostra original. E aí na pseudopopulação, então nós testamos a associação entre a exposição e o desfecho. E nós vimos também na aula 3 como fazer esse processo de uma forma muito mais rápida através de ponderação, utilizando pesos que são o inverso multiplicativo da prevalência da exposição recebida. No caso aqui então do viés de seleção, nós vamos realizar algumas etapas que são similares às etapas realizadas para o ajuste para confundimento. Primeiro, então, nós vamos criar uma população hipotética onde ninguém tem dados faltantes. Lembrando que nós vamos fazer isso extrapolando a média ou prevalência do desfecho no grupo que não teve dados faltantes para o grupo que teve dados faltantes na situação em que esse grupo não tivesse tido dados faltantes. E nós fazemos essa extrapolação com base no pressuposto de permutabilidade condicional com relação aos grupos P igual a 0 e P igual a 1. Porém, gente, nós não criamos uma população hipotética onde todos tiveram dados faltantes. Por quê? Pelos motivos que eu já expliquei anteriormente. Porque nós não temos nenhum interesse científico nessa situação em que todos tiveram dados faltantes. E, além disso, nós nem teríamos como calcular essa situação. Bom, portanto, essa única população hipotética é a nossa pseudopopulação. Isso difere da situação do confundimento, em que nós criamos duas populações hipotéticas e combinamos as duas para formar a nossa pseudopopulação. No caso do ajuste para viés de seleção, a nossa população hipotética, na situação em que não houve dados faltantes, já é diretamente a nossa pseudopopulação. Nós não juntamos duas populações hipotéticas para criar a nossa pseudopopulação. Então, nós vamos testar a associação entre x e y nessa nossa pseudopopulação, na qual ninguém teve dados faltantes e, portanto, não há viés de seleção.
Vamos ver então, gente, como fazer isso através de um exemplo bastante simples, envolvendo aqui 4 variáveis. Exposição, desfecho, uma terceira variável W e a nossa variável P aqui que indica, né, ter dados faltantes ou ter dados completos. Lembrando, gente, que nessa situação aqui a gente está interessado em estimar o efeito causal médio para a amostra inteira. Então, nós temos que avaliar a permutabilidade com relação à variável P. Porque nessa situação em que os grupos P igual a 0 e P igual a 1 são permutáveis, eu posso extrapolar os resultados observados no grupo P igual a 0 para o grupo P igual a 1, tendo então o resultado que eu teria observado caso não tivesse acontecido nenhum tipo de dado faltante. Bom, e o que nós vemos aqui nesse DAG? Que os grupos P igual a 0 e P igual a 1 são permutáveis, uma vez que a gente ajusta para a variável W. Permutabilidade marginal com relação à variável P não é cumprido, porque existe esse caminho entre P e Y. Mas permutabilidade condicional é atingido, porque a variável W foi medida e, portanto, ela pode ser incluída na análise. Então, como é que nós vamos fazer esse ajuste para viés de seleção através de ponderação? Pessoal, é muito similar ao cálculo dos pesos para a situação de ajuste para confundimento, com uma pequena diferença que eu vou explicar agora. Então, nós temos aqui a nossa variável W, que é o nosso confundidor, né? Confundidor aqui entre aspas, como eu já expliquei antes. Então, presumindo que seja uma variável dicotômica, nós temos 2 extratos. Extrato W igual a 1 e W igual a 0. E dentro, então, desses extratos, nós temos os indivíduos perdidos e os indivíduos acompanhados. Ou indivíduos com dados completos e indivíduos sem dados completos. Notem que aqui a variável P, a gente está utilizando ela da mesma forma que nós utilizamos a variável disposição lá na aula 3. Bom, então, como é que a gente vai calcular o peso? O peso é o inverso multiplicativo da prevalência de ter dados completos no grupo ao qual o indivíduo pertence. Então, aqui, essa linha aqui se refere ao grupo W igual a 1, né, ao extrato W igual a 1, e, portanto, nós estamos calculando a prevalência de ter dados completos apenas nesse extrato, e a mesma coisa, então, para o extrato W igual a 0. E por que aqui que esses pesos são 0? Esses pesos aqui são 0 porque os indivíduos perdidos, ou os indivíduos com dados faltantes, eles não contribuem para a análise. Lembram que nós não estamos interessados em simular a situação em que toda a população foi perdida? Nós estamos justamente extrapolando dados dos indivíduos com dados completos para preencher a falta de informação que nós temos para os indivíduos com dados faltantes. Portanto, os indivíduos faltantes eles não entram na análise, eles não contribuem com peso nenhum para a nossa análise. Ou seja, como é que a gente então ajusta para viés de seleção? Nós ponderamos cada indivíduo com dados completos pelo inverso da prevalência de ter dados completos no extrato ao qual o indivíduo pertence. Notem que isso é muito similar ao ajuste para confundimento, exceto aqui que nós estamos olhando para a variável P no lugar da variável X e que nós não atribuímos, nós atribuímos, melhor dizendo, o peso igual a 0 para um dos grupos da variável P, porque nessa situação aqui nós não temos nenhum interesse em que os indivíduos com dados faltantes contribuam para a análise. Bom, tentando entender então um pouco melhor, gente, o efeito, né, digamos assim, ou a interpretação do resultado que nós temos mediante então o ajuste para viés de seleção via ponderação, nós temos aqui então os dois DAGs, na população original e na pseudopopulação. Na população original, nós vemos aqui que o pressuposto de permutabilidade marginal com relação à variável P, esse pressuposto é violado, né? Porque nós temos esse caminho aberto entre P e Y. Mas o pressuposto de permutabilidade condicional é atingido porque nós podemos incluir essa variável aqui, por exemplo, no cálculo dos pesos, como nós vimos no slide anterior.
Na pseudopopulação, é como se a gente tivesse deletado essa seta que parte de W e aponta para P. E, portanto, nessa situação, permutabilidade marginal com relação a P e Y se aplica, e aqui no caso também com relação a X e Y também se aplica. Lembrando, gente, assim como no caso de confundimento, essa interpretação de que permutabilidade marginal é cumprida na pseudopopulação se aplica apenas com relação às variáveis que foram utilizadas no cálculo dos pesos. Aqui, então, por exemplo, nós temos uma nova variável Z, que também é uma causa comum entre P e Y. E a cor cinza aqui, então, indicando que essa variável não foi medida. Como essa variável não foi medida, nós não temos como incluir essa variável no cálculo dos pesos. E, portanto, na nossa pseudopopulação, gerada utilizando pesos calculados com base apenas na variável W, o caminho PZY continua aberto. E, portanto, não há permutabilidade entre os grupos P igual a 0 e P igual a 1, através desse caminho PZY. E nesse exemplo aqui também não há permutabilidade entre os grupos x igual a 0 e x igual a 1, em função do caminho XPZY. Então, de novo, gente, a interpretação de que na pseudopopulação não há viés de seleção, ela depende do nosso pressuposto de permutabilidade condicional com relação à variável P na nossa população original. Ou seja, depende dos nossos pressupostos causais codificados no nosso DAG, aqui com relação ao processo de viés de seleção. E uma aplicação importante, ou até bastante interessante, eu diria, do processo de ponderação para o ajuste para viés de seleção, é a possibilidade que nós temos de incluir a variável de exposição para eliminar viés de seleção. E aqui, então, eu quero explicar duas coisas, pessoal, através dos próximos dois exemplos que nós vamos ver aqui nesse vídeo. A primeira delas é a aplicação da inclusão da variável de exposição para contribuir para o ajuste para viés de seleção. E a segunda coisa que eu quero discutir é, na verdade, reforçar, a diferença entre o efeito causal médio condicional, no caso aqui o efeito causal médio no grupo P igual a 0, e o efeito causal médio geral, ou seja, o efeito causal médio para a amostra inteira, incluindo ambos os grupos P igual a 0 e P igual a 1. Ok? Bom, então olhando para esse DAG aqui, nós vemos que não há confundimento, porque não existe nenhuma causa comum entre x e y. Portanto, confundimento não há uma fonte de viés aqui nesse exemplo com base nesse DAG. Bom, mas nós vemos que nós temos viés de seleção, porque o caminho XPWY, que é um caminho não causal, está aberto em P em função do ajuste implícito para a variável P. Então, para estimar o efeito causal de x sobre y, nós precisamos fechar esse caminho não causal. Bom, se nós queremos estimar o efeito causal médio apenas no grupo que foi acompanhado ou que teve dados completos, a única coisa que nós precisamos fazer é garantir que os grupos exposto e não exposto sejam permutáveis. E nós podemos fazer isso, então, bloqueando o caminho não causal XPWY, ajustando para a variável W, porque a variável W é uma variável não collider presente nesse caminho. Então, se nós quiséssemos calcular esse efeito causal médio no grupo P igual a 0, nós faríamos o ajuste para a variável W, por exemplo, através de ponderação, exatamente da mesma forma que nós vimos lá na aula 3, ou seja, tratando o W como um confundidor da associação entre a exposição e o desfecho. Então, como é que nós calcularíamos os pesos? De novo, exatamente como nós vimos na aula 3. Nós temos os dois extratos da variável que nós estamos tratando aqui como um confundidor, que é a variável W. Temos os expostos e os não expostos dentro de cada um desses extratos. E o inverso multiplicativo da prevalência da exposição recebida dentro do extrato ao qual cada indivíduo pertence. Isso nós vimos lá na aula 3. Bom, o que nós estamos então fazendo aqui, gente? Ajustando a associação entre x e y apenas para a variável W, para fechar o caminho não causal que foi aberto a viés de seleção. Notem, porém, que nós em nenhum momento nos preocupamos aqui
com relação à permutabilidade condicional com relação à variável P. Nós não, em nenhum momento nos perguntamos se os grupos P igual a 0 e P igual a 1 eram permutáveis ou não. E por que isso? Porque nós estávamos interessados apenas no efeito causal médio no extrato P igual a 0. Nós não estávamos tentando tornar os grupos P igual a 0 e P igual a 1 comparáveis. Não, nós estávamos simplesmente tentando eliminar fontes de viés entre a exposição e o desfecho, de forma a estimar o efeito causal médio no extrato de pessoas que tiveram dados completos. Vamos então ver agora como nós estimaríamos o efeito causal médio na situação em que nós queremos estimar esse efeito causal médio para toda a amostra, ou seja, não só para o subconjunto de pessoas que tiveram dados completos, mas para toda a amostra, que inclui também o subconjunto de pessoas que tiveram dados faltantes. Bom, como nós já vimos, não há confundimento aqui nesse exemplo e há viés de seleção. Para nós estimarmos o efeito causal médio, caso ninguém tivesse dados faltantes, ou seja, para toda a amostra, nós precisamos garantir duas situações de permutabilidade. A situação em que expostos e não expostos são permutáveis e a situação em que indivíduos com e sem dados faltantes sejam permutáveis. Então, notem que no exemplo anterior, nós olhamos para a permutabilidade apenas com relação à exposição, porque nós não estávamos interessados em estimar o efeito causal médio para toda a amostra. Mas agora que nós estamos interessados em estimar o efeito causal médio para toda a amostra, nós precisamos olhar para a situação de permutabilidade, tanto para a variável x quanto para a variável p. E aqui, então, nesse exemplo, nós podemos ver que existem dois caminhos entre p e y. O caminho P, W e Y, que nós já vimos que existia anteriormente, mas também o caminho P, X, Y. Então, nós temos dois caminhos entre P e Y. E para atingir, então, permutabilidade com relação à variável P, nós vamos precisar fechar esses dois caminhos. Então, qual é a nossa conclusão aqui nesse exemplo? Para calcular os pesos para fins de correção de viés de seleção, nós vamos precisar considerar tanto a variável x quanto a variável w como confundidores da associação entre p e y. A variável w, porque a gente precisa ajustar essa variável para fechar esse caminho p, w e y, e a variável x, porque nós precisamos ajustar para essa variável para fechar o caminho p, x e y. E como é então que a gente vai incluir a variável de exposição para calcular os pesos para ponderação? É a mesma coisa, pessoal. A gente simplesmente inclui a variável x como um dos confundidores que nós precisamos incluir para ajustar para viés de seleção. Então, aqui nós vamos ter duas variáveis dicotômicas, as variáveis x e w, e, portanto, nós temos 4 extratos. X igual a 1, w igual a 1, x igual a 1, w igual a 0, x igual a 0, w igual a 1 e x igual a 0, w igual a 0. Dentro de cada um desses extratos, nós temos os indivíduos perdidos ou com dados faltantes, e indivíduos acompanhados ou com dados completos. Lembrando, que para os indivíduos com dados faltantes, eles recebem peso 0 na análise, e os indivíduos com dados completos recebem o peso que é o inverso multiplicativo da prevalência de ter dados completos, P igual a 0, no extrato ao qual o indivíduo pertence. Aqui, por exemplo, o extrato x igual a 1 e w igual a 1, de forma similar, então, nos outros extratos. Como que a gente interpretaria, ou poderia pensar no processo de ponderação aqui nesse exemplo? Bom, na população original, a exposição e o desfecho claramente não são permutáveis. Na pseudopopulação sem ajuste para x, ou seja, ajustando apenas para w, nós atingimos permutabilidade com relação aos grupos exposto e não exposto, mas não com relação à variável p. Nós nem fizemos nenhum tipo de tentativa de ajuste para tornar esses grupos p igual a 0 e p igual a 1 permutáveis. E, portanto, a associação que a gente pode estimar nessa pseudopopulação entre x e y vai ser uma estimativa válida do efeito causal médio? Vai, mas vai ser uma estimativa válida do efeito causal médio condicional referente ao grupo P igual a 0.
E na situação em que nós criamos a pseudopopulação ajustando tanto para W quanto para X, nós podemos ver que nós atingimos permutabilidade com relação aos grupos exposto e não exposto, e com relação aos grupos com e sem dados faltantes, permitindo então que nós estimemos o efeito causal médio na amostra completa. Ou seja, para estimar o efeito causal médio na amostra completa, nós precisamos que permutabilidade se aplique tanto para a variável x quanto para a variável p. Então, gente, tentando resumir, essa interpretação do efeito causal na presença de viés de seleção, nós temos que fazer duas perguntas. Se os grupos x igual a 0 e x igual a 1 são permutáveis, e se os grupos p igual a 0 e p igual a 1 são permutáveis. Na situação em que os grupos exposto e não exposto não são permutáveis, é lógico que a associação entre x e y vai ser enviesada, no sentido de que ela não vai fornecer uma estimativa válida do efeito causal de x sobre y. Na situação em que exposto e não exposto são permutáveis, a interpretação depende da permutabilidade entre os grupos com e sem dados completos. Na situação em que nós nem tentamos fazer nenhum tipo de ajuste para tornar esses grupos comparáveis, nós vamos então estar estimando o efeito causal médio no grupo P igual a 0. E na situação em que nós atingimos permutabilidade entre esses grupos, nós então vamos estimar o efeito causal médio na amostra completa. Certo, gente? Espero que tenha ficado claro e nós nos vemos então na continuação dessa aula 4, na parte 4 da aula, em que nós vamos então discutir como realizar o ajuste simultâneo para confundimento e para viés de seleção através de ponderação. Nos vemos lá. Até a próxima.